gente, eu venho aqui com o nosso último vídeo da série do PRAD. Então, vamos lá, né? Nesse último vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto em si, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, né, o PRAD. Então, a Instrução Normativa, né, do IBAMA, número 4, de 13 de abril de 2011, estabelece as exigências mínimas e nos ajuda a nortear a elaboração do PRAD. Então, ela servirá também para nortear o vídeo de hoje. Então, existem alguns itens que não podem faltar no seu PRAD, como a introdução e a legislação a ser seguida, a identificação do PRAD, o objetivo, a implantação, a manutenção, o cronograma físico e financeiro, o numeral de cálculo e o monitoramento. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a identificação do PRAD. Ela é contemplada primeiramente pela identificação do projeto de recuperação da área que seria, por exemplo, uma documentação fundiária. Então, o registro de imóveis, a escritura, né, o ITR, declaração de posse, enfim, um desses documentos. E outros dados, né, e informações, como o nome do imóvel, né, a área total, entre outros. O segundo item é a identificação do interessado, né, então as informações e dados de quem te contratou, né, o nome, CPF, município, telefone. E também a identificação do responsável técnico pela elaboração do PRAD e a identificação do responsável técnico pela execução do PRAD, porque nem sempre quem vai elaborar o PRAD é quem vai executar. Então também nessas informações e dados desses dois responsáveis. Também é importante, né, o item da origem, né, da degradação. Então, a identificação da área degradada, né, que seria informar se é a área de reserva legal, a área de preservação permanente, né, entre outras. A causa da degradação, né, informar a ação que deu origem à degradação, como pecuária, agricultura, queimada, descrever, né, a atividade causadora do impacto, informar que tipo de degradação foi causada, desmatamento, alteração do curso d'água e os efeitos causados ao ambiente, né, que seria a perda de biodiversidade, alteração dos corpos hídricos, assoreamento, processos erosivos, e todas essas informações, elas estão nessa instrução normativa que eu comentei no começo do vídeo. Então, lá está bem detalhadinho. Outro item seria a caracterização regional do local. Então, por exemplo, o clima, né, precipitação, a temperatura, o bioma, se é uma floresta tropical atlântica, se é uma savana, uma restinga, um manguezal, outro tipo de floresta. Também a bacia, né, e a microbacia, em que a sua área, né, a ser recuperada está inserida. E, por fim, fazer uma caracterização da área a ser recuperada, né? Então, a situação original, imediatamente antes da degradação, e após essa degradação. Então, pode discorrer sobre o relevo, né, o solo, a hidrografia, a cobertura vegetal, também através de fotos e o próprio Google Earth, né? Às vezes dá para você ver quando houve, né, supressão de vegetação ao passar dos anos. Agora, falando um pouquinho da implantação, ele é contemplado pelos tópicos do preparo da área, né, como cercamento, controle de formigas, abertura dos berços, né, e coroamento, adubação, plantio e a escolha das mudas. Então, o projeto ele deve objetivar a recuperação da área degradada e deve ser descritas medidas de contenção de erosão, né, de preparo e recuperação do solo da área inteira. E deverá ser informado o prazo, né, da implantação do projeto e informar os métodos e técnicas de recuperação da área degradada que serão utilizados para o alcance, né, dos objetivos gerais específicos que foram propostos. Um desses métodos, por exemplo, dessas técnicas, poderia ser a nucleação. E as atividades elas deverão ser mensuradas, né, mapeadas, para que também possam ser monitoradas posteriormente. Outro tópico muito importante, então, que a gente vai falar um pouco, é uma etapa bastante importante também, principalmente em função da presença, né, de plantas invasoras na área, e vão competir ou até mesmo matar as mudas das espécies introduzidas, né? Então, deve ser planejada a frequência, né, dessa manutenção, envolvendo as operações, por exemplo, de replantio, né, dessas mudas mortas, coroamento, né, que seria essa limpeza ao redor das mudas, adubação de cobertura, combate de formigas, né, reparo de cercas, tudo isso tem que ser mencionado de novo na manutenção. Um outro item importante que eu vou falar agora é o cronograma físico, né? E o cronograma financeiro. Então, começando com o cronograma físico, ele nada mais é que um cronograma executivo, né, das atividades a serem executadas ao longo do projeto. Então, deverão ser detalhadas, né, as operações ao longo do ano, do semestre, do trimestre. Né, elas podem ser detalhadas nessas atividades que serão feitas em conjunto, né, quanto tempo que vai demorar. E aí aqui tem um exemplo do cronograma físico. E o cronograma financeiro nada mais é que um cronograma físico,
só que falando sobre os orçamentos e as despesas. Então, as atividades, né, que forem constadas no cronograma físico, elas deverão obrigatoriamente corresponder àquelas lançadas no cronograma financeiro. Agora, falando um pouquinho sobre o memorial de cálculo, né? Nele vai estar todos os cálculos que você realizou para o projeto, como a quantidade de mudas, né, o cálculo do orçamento, e deverá ser indicada, né, de maneira detalhada o custo do projeto. O monitoramento, né? O monitoramento ele é diferente da manutenção, muita gente confunde, mas ele seria esse controle, né? Ele é considerado, às vezes, essa fase muito importante, né? Uma das fases mais importantes do projeto, pois ele realiza todos esses esforços necessários para que os parâmetros e resultados esperados e planejados sejam devidamente alcançados. Então, existem alguns critérios, né, de avaliação para a recuperação da área que você pode seguir para esse monitoramento. Seria, por exemplo, a sobrevivência, né, do plantio oriundo de mudas, né, ou semeadura direta, a porcentagem de cobertura do solo, né, pelas espécies de interesse, contenção, persistência de processos erosivos, abundância e frequência de espécies vegetais, a quantidade de biomassa, né, que seria a material verde em crescimento, né, como folhas, caule, ramos, regeneração natural, se há presença, né, quantitativa e qualitativa, a qualidade e quantidade dos principais animais dispersores, né, de sementes observados no local, a recuperação das nascentes, né, dos cursos, dos corpos d'água, né, quantidade, né, e qualidade, medidas de prevenção ao fogo, desenvolvimento do plantio, né, que seria essa altura, por exemplo, das espécies vegetais, a relação do conjunto de espécies existentes na área de recuperação e a sua relação com uma área de referência, entre outros, entre vários outros indicadores. E os dados, né, constantes dos relatórios de monitoramento de projeto de recuperação de área degradada, eles vão servir de base para a elaboração do relatório de avaliação ao final do projeto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Chegamos ao fim da série do PRAD. E fiquem atentos que semana que vem nós vamos começar com um novo tema, né? Que vai ser super legal também. E não se esqueçam de curtir e salvar para mais tarde assistir de novo. E nos seguir no Insta e no YouTube, caso vocês ainda não sigam.